Às vezes somos nós, né, que temos esse tempo para ouvir o que elas não podem falar para ninguém. E muitas vezes somos nós que estamos ali, e algumas vezes, algumas aulas eu tirei para orar com eles, com os alunos, e parei do ladinho deles e perguntei assim, como que eu posso orar por você hoje? E eles abrem o coração, é impressionante, chega a ser um pouco assustador, né, de tantos detalhes que a gente acaba sabendo, porque eles não têm filtro, são crianças. Eu falei, então vamos entregar isso a Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Eu não posso, o papai não pode, a mamãe não pode, mas o Senhor pode. Então, você ter essa oportunidade de emprestar os seus ouvidos, né, a sua atenção, o seu olhar, como você disse, na altura da criança ou do adolescente. Eu evito muito contato físico, porque a gente sabe que existem muitas regras, e a cautela é sempre boa, né? A cautela não faz mal para ninguém. E quando eu trabalhei no Reino Unido, existia muito mais restrição, então eu vinha acostumada disso, né? De não tocar nas crianças. Mas é impossível que elas não te abracem, né? Porque você passa a ser uma figura muito afetiva para aquela criança, em que ela pode confiar, em que ela pode conversar, que ela sabe que vai ouvir um conselho, ou no mínimo vão fazer uma oração por ela. Como a Vanessa estava explicando, não é uma aula em que a gente faz como na EBD, né? Eu vou te ensinar sobre os profetas maiores, os profetas menores, não é isso, né? A verdade é que a gente precisa aproximar essas crianças, e a verdade é que a palavra é integralizar, para que aquela criança saiba que a vida cristã dela não se resume à igreja, não é o ato de ir à igreja com a família dela no domingo que faz dela um cristão. O que faz dela um cristão é ser obediente a Cristo, de seguir a Cristo todos os dias, inclusive naquele ambiente hostil que é a escola, onde ela sofre bullying, onde ela pode ser o provocador do bullying, onde ela conhece palavras que ela não ouve em casa, mas ela às vezes repete, que ela tem disputas por qualquer coisa, seja no esporte, seja nas melhores notas, e ela vai precisar ali manifestar o caráter de Cristo. E é isso que a criança precisa entender, que ela tem uma vida integral. Ela, na igreja não é santa, né, comportada, em casa para os pais ela parece uma coisa, e na escola ela está livre para pecar. Na verdade, a escola tendo uma aula onde ela aprenda valores cristãos, fortalece nela o sentido de que Deus está me vendo, e eu preciso ser obediente a Ele em todo lugar. Estar na escola com eles também é uma oportunidade. Eu falo para os meus alunos, nós somos uma pequena luz aqui. Nessa escola pode ter muita escuridão, tem muita violência às vezes, tem grupos que rivalizam, as crianças acabam também, né? Criança precisa mesmo de educação, né? Porque eles às vezes usam a força para conseguir o que querem. Então a verdade é que nós somos uma pequena luz ali. E que lindo nós podemos orar naquele ambiente, nós cantamos, imagina o poder da adoração, da oração, da palavra sendo proclamada naquele lugar. Nós não temos nem ideia da repercussão espiritual que isso pode alcançar. Eu tive uma turma no ano passado em que se inscreveram 9 alunos. Na verdade, são os pais que inscrevem, né? Mas os alunos ficavam com vergonha que os outros soubessem que eles eram evangélicos, para não sofrerem nenhum tipo de deboche, ou enfim. Eles não queriam ir à aula porque eles estavam com medo. Dos 9, eu tive 2 na aula. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, fui tentar entender e descobri que essa era a razão. A maioria deles não queria ir porque não queria que a turma descobrisse que eles eram evangélicos, eles queriam passar despercebidos. E eu comecei, no período que antes da aula começar, comecei a caminhar pela escola e orar. Fazer uma caminhada de oração entre o prédio da escola. Nisso começaram a vir 2 meninas que eram amigas de uma das alunas que foi corajosa de ir à aula, que já me conhecia, já tinha tido aula comigo no ano anterior. Então, ela trouxe 2 amigas e nós passamos a ser 4. 2 matriculados e 2 visitantes. Essas 2 meninas uma delas entregou a vida a Jesus, 2 delas entregaram a vida a Jesus e mais uma veio depois, com problemas sérios, né? Problemas na área da sexualidade, e que ela pôde ouvir o que a palavra de Deus diz sobre isso. E ela ficou para ouvir e voltou várias vezes até o fim do ano para ouvir tudo que ela tinha sede de ouvir. Então, essa presença na escola tem ecos que a gente não pode mensurar.
mesmo uma turma como a minha, que de 9, foi uma frustração, né? De 9, eu chegar na sala só ter 2, o que aconteceu? E depois ver o resultado disso,